E aí, meu povo, tudo tranquilo? Um tempo aí sem gravar, porque ocupações, né? Sabe como é que é? Aí hoje nós vamos falar de Cassius Clay, Muhammad Ali, né? Para quem conhece Muhammad Ali, né? Na verdade, aí um dos heróis da arte nobre, né? Do boxe, que é, diga-se de passagem, né? Excelente. Eu recomendo a pessoa treinar boxe, eu recomendo a pessoa conhecer, porque primeiro há muita, como eu posso dizer, desinformação a respeito, e eu falo, é um esporte que te dá um condicionamento e te ensina a se defender de verdade. E outro detalhe, não é baseado em ilusão. Tem muita arte marcial, tem muita luta que é mais floreio. No dia a dia, se você entrar no combate confiando nisso, né, é complicado. Mas vamos lá. Muhammad Ali, né? Vou começar, inclusive, para pôr lenha na fogueira e tudo. Uma frase dele: Cassius Clay é o nome de um escravo. Não o escolhi, nem o queria. Eu sou Muhammad Ali, um homem livre. Aí, lógico, né, que aqui os fanáticos religiosos, que lógico que fazem parte do canal também, se bem que eu dou sorte aqui nos canais. Por quê? Porque tanto o pessoal que é contrário às coisas que eu falo, ou que pelo menos não entende o que eu falo, a maioria é um pessoal muito educado. Então o pessoal inclusive debate com qualidade, né? Até o pessoal da esquerda debate qualidade. Tem o pessoal que eu acho que eles não são fanáticos religiosos, que antes de tacar pedra eles conversam, né? Aí tá aqui a declaração dele, né? Aí eu vou falar do islamismo, um pouco do islamismo, que eu já li, dentre a Bíblia que eu já li 2 vezes e meia, tá? Eu já li também o Corão. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Tem aí uma coisa muito importante, que eu até aconselho, é você pegar a história de Muhammad e ver a trajetória dele no mundo do boxe, né, e etc. A forma de como ele viveu, que inclusive é muito interessante, os altos e baixos, né, a história toda. Eu acho a biografia dele, a história dele rica, para a pessoa poder olhar o exemplo. E dentre esse exemplo, aí eu vou aproveitar e já abordar um pouco o islamismo, o lado muçulmano da coisa. Eu não faço parte, não, apesar que as pessoas fazem, né, falam que eu tenho traços do Islã, do pessoal do Oriente Médio, mas não. Eu gosto de alguns hábitos, músicas e alguns traços da cultura deles, né, do pessoal de lá. E como tudo, né, eu olho tudo e retenho o que é bom, enfim. Para falar de uma coisa você tem que estudar e ler. Tanto que eu estou preparando material para questionar libertários logo, porque eu concordo com várias coisas e discordo de outras, né? E o mesmo eu vou fazer com conservadorismo e etc. Aí essa questão dele é a questão dessa religiosidade na vida dele. E aí, engraçado que casou com a coisa que está acontecendo ultimamente no Facebook, né? O pessoal falando da geração mimimi. E é realmente uma geraçãozinha que precisa os brasileiros começarem a se atentar com essa geração. Não por causa de alguma coisa ou outra, mas é a frescura. Não estou fazendo referência à homossexualidade. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que está um pessoal, além de estar um pessoal inculto, ignorante, sem conhecimento, está uma galera sensível, delicada. Em vários aspectos. É um pessoal assim que, se é chamado de feio, se ofende. Por exemplo, eu vou falar aqui. Para quem conhece o Islã, presta bem atenção. Para quem conhece o Islã, para quem conhece o judaísmo, sabe que essas crenças criam homens e mulheres de verdade. Pessoal de coragem. Porque está na essência do ensinamento deles. Aí você falou, mas na Bíblia tem a Torá também? Tem, mas só que, né, é muito conveniente para várias igrejas não ensinar as ovelhas não serem ovelhas, né? É muito interessante para várias instituições religiosas cristãs ensinarem as pessoas a ter o nariz no chão, a ficarem de joelho, a serem pessoas sem coragem, a serem pacifistas, né? Aí você fala, mas o que você tem contra os pacifistas? Quase tudo. É por causa desse tipo de gente que você fica desarmado e a vagabundagem te pega. E aí nossa pátria fica também o que? Desguarnecida. Você acha
que essa geração aí, que fica com essa conversa fiada, né? Essa coisa de quando não é um povo fanático religioso com aquele papo de Jesus proverá e fica gemendo lá no altar da igreja, blá blá blá, e vai resolver, vai curar. Aí, né, a gente fala agora também daquelas crenças que prometem prosperidade. Engraçado, né? Quando você vai olhar, as pessoas não andaram enriquecendo. Ué, onde está o resultado desta fé? Né? Tem que pensar, gente. Ué. E aí, quando eu faço esse paralelo com judaísmo, islamismo e cristianismo, eu convido a vocês a checarem as comunidades. Eu não vou nem falar nada, não. Chequem as comunidades, chequem o histórico, chequem os países, e aí vocês vão ver que tem uma raça que é uma raça mais corajosa que outra. Por que é mais corajoso? Por que tem essa questão toda? Aí você fala, o que isso tem a ver com Muhammad Ali? Simples. Vai ler e vai ver a história do cara, e vai ver como é que ele era petulante, muitas vezes arrogante, perturbado até. É até engraçado, eu não acho ele o melhor boxeador, mas para mim ele é um dos melhores, inclusive ele tinha muita técnica, e outra coisa, ele provocava muito. E o fato dele não ser cristão dava a ele um comportamento característico de não ser ovelha, né? De não ser ovelhinha. É lógico, aí você fala, pô, Stanley, mas todo cristão é ovelha? Não, eu conheço cristãos de verdade. Eu conheço. Agora, a grande maioria, né, é uma galera que eu vou te falar. A economia está desmoronando? Não, Deus proverá. Aí junta a galera de esquerda, não, a pessoa não pode, sabe, poder se defender, não pode ter arma, a pessoa, lá, ó, fulano aí, ó, falando de biologia. Biologia é coisa do século passado. Eu conheço pessoal de esquerda que ignora economia. Ignora direito, ignora várias outras ciências. E agora a novidade é esse pessoal ignorando biologia, né? Aí fala assim, mas a questão das pessoas poderem serem o que quiserem. Claro, cada um pode ser o que quiser, da forma que quiser, desde que não imponha isso sobre os outros. Tá entendendo qual é a briga aqui? A briga é o seguinte, é cada um no seu quadrado. Eu sou defensor da individualidade, da liberdade individual até a última instância. Esse papo da pessoa ficar interferindo na outra e perturbando. Aí nós vamos entrar também na questão do Estado e vamos falar de Cassius Clay. Por que eu estou querendo que você vá olhar a biografia do Muhammad Ali? Porque você vai conhecer a história dele. Porque o Estado prejudicou a carreira desse cara. E esse cara não baixou a guarda. Ele deve ter tido seus altos e baixos, seu entristecimento, mas o cara voltou e mostrou que é bom. Mas o Estado arrasou a vida desse cara, atrapalhou a carreira desse cara. E eu te falo uma coisa, ele é um exemplo sim. Ele é um exemplo dentro da arte nobre e fora dela. O cara se envolveu em várias questões políticas. Ele era extremamente polêmico. E isso que o brasileiro está precisando entender. O povo brasileiro está precisando de coragem. Não, vamos falar agora um pouquinho de economia. Eu quero depois tratar desse assunto em outro vídeo. Mas vamos falar um pouquinho de economia. Vocês estão aí... tá aí o Temer, né, tomando as medidas políticas, né? Ou seja, fazendo jogo político. Tem muita gente que está aplaudindo, né? Beleza. Só que tem um detalhe, meu amigo. Você tem quantos anos? 20 anos? 30 anos? 40 anos? Você sabe se você está vivo amanhã? Você sabe? Você não sabe se está vivo amanhã. Você gostaria de viver no país de primeiro mundo? Você quer viver no país de primeiro mundo? Então vai embora do Brasil, porra! Porque essa classe política que nós temos aqui não toma as medidas austeras que tem que ser tomadas, não faz o que precisa ser feito. É tudo um jogo de compadre e comadre. É uma coisa que vai sendo enrolada e tal e etc. E essa geração mimimi não toma providência. Eu tenho profunda preocupação com essa galera Bob Esponja que vê assistindo esses desenhos, essa coisinha, esse povinho delicadinho e tal, etc. Não tô fazendo porra de referência à orientação sexual de ninguém, porque aqui a gente tem que ficar explicando, porque sempre aparece alguém ou da esquerda ou fanático religioso para distorcer o que a gente fala. É a ditadura do politicamente correto, o que é, na minha opinião, um câncer na sociedade brasileira. Porra, a gente fica puto mesmo. Então, vê a história desse cara. Vê a história desse cara para servir de exemplo. E aproveita e vai treinar arte nobre para poder
ficar com a casca mais dura, né? Para poder assim levar umas porradas e ver como é que é a vida e tal, etc. Para não ficar nessa questão de choradeira, inclusive achando que é o Estado ou Deus que tem que te salvar. Porra! Pessoal, a gente fica olhando as postagens, vai vendo os negócios, a gente fica assim, olhando assim, gente, como é que pode? As pessoas não olham assim, mas acabou, né, que teve esse papo da geração mimimi, essa questão de postagens no Facebook, e aí teve, infelizmente, o falecimento do Mohammed, né, do Cassius Clay. Ele, inclusive, vocês vão achar até graça, tinha adversário que, para provocá-lo, para irritá-lo bastante, o chamava de Cassius Clay. Ele falava, eu não conheço essa pessoa. É a frase dele, né? Cassius Clay é o nome de um escravo. Não o escolhi, nem o queria. Eu sou Muhammad Ali, um homem livre. Ou seja, o cara é um herói, o cara tinha personalidade, o cara peitou todo mundo, fez o que tinha que fazer. O Estado foi lá, meteu o dedo na vida do cara, atrapalhou a vida do cara, e o cara se manteve firme. Vai ver a história. Eu gosto de dar esses exemplos, igual mesmo quando o pessoal fica falando sobre racismo, quem sofreu racismo e quem realmente passou um aperto foi esse cara. E esse cara foi lá e venceu, fez acontecer. É exemplo sim, e a geração mimimi está precisando, sei lá, pega aí uns desenhos lá da década de 80, vai assistir Thundercats, vai assistir He-Man, vai assistir Rambo, vai ver filme de Arnold Schwarzenegger, vai dar uma olhada como é que era mais ou menos a coisa, vai ver umas coisas assim que enobrece, aí fica vendo os negócios também que, né? É que eu falo, vai ver Black Kamen Rider, né? Vai ver essa questão toda. Por que eu falo isso? Porque eu não sei, eu tiro assim, eu separo um pouco a natureza e um pouco da educação. Eu não vou citar nome, mas eu por exemplo, eu vi uma pessoa que cresceu ali mais ou menos convivendo assim comigo, tal, coleguinha, tal, colega de escola, amigo, tal, via vendo ali e tudo. Ele gostava de desenhos assim engraçadinhos, né? E eu já tinha essa tendência de Jaspion, Changeman, Black Kamen Rider e pau quebrava por aí mesmo. Engraçado que eu tenho essa tendência de defender e lutar pelas pessoas. Essa pessoa hoje trai a mulher, é sem caráter, é um sujeito frouxo. Aí você fala, Stanley, você tá falando que quem vê esse tipo de coisa é frouxo? Eu falei, não tô falando isso. Eu tô falando que o meio, ele é determinante para muitas coisas. O meio, ele não consegue suplantar totalmente as tendências, mas o meio, sim. Os hábitos influenciam a pessoa, sim. Tanto que você pode olhar que de um tempo para cá, especialmente o pessoal que não... Por exemplo, da minha geração, a gente tinha como ídolo, por exemplo, Conan. Essa galerinha mais nova é Justin Bieber. Eu não sei, né? Eu olho, pelo menos eu vejo assim diferenças. A gente sempre teve uma cultura assim mais virada pro lado de... Antes até dos 300 virarem moda, né? Antes dessa coisa, a gente sempre tinha aquele negócio de ser guerreiro, de fazer a diferença, tal, etc. De um tempo pra cá a galera só aprendeu a rir das coisas, tanto que você vê um infinito assim, só de gente fazendo piada, enquanto isso a economia tá atolada na merda, você não vai conseguir, no ritmo que está, eu não acho que tem uma mudança da configuração econômica em 30 anos, ou seja, você vai estar com 50, 70, 80 e não vai estar vivendo num país de primeiro mundo. Por quê? Porque as pessoas não levam as coisas a sério. As pessoas têm que levar as coisas a sério. Uma coisa que eu gosto da existência do Muhammad Ali é que a vida dele, se você for reparar, em poucos anos o cara fez acontecer, o cara lutou, o cara se fez presente ali naquele cenário desfavorável, brigou e tá, o cara é um exemplo. Não tem muito o que falar, o cara. Eu recomendo que vocês vejam documentários, leiam livros sobre ele, porque vale a pena. Vale a pena. É uma coisa assim que vai te enriquecer enquanto pessoa. Vai te deixar até talvez assim pensando em coisas que devia ser refletido, da forma inclusive da qual você foi educado, eu fui educado, etc. É muito importante isso, é que eu falo. A natureza dos meus canais aqui é compartilhar conhecimento e ter um debate sadio. Até que às vezes a gente perde um pouco a paciência, mas o debate flui. Inclusive eu quero agradecer aos inscritos
que tem tido uma qualidade de pessoas realmente bem interessante, tem tido debates que estão valendo a pena. O que eu posso responder, eu vou respondendo. E muito obrigado. Por isso, hoje, por enquanto, é só. Logo, logo eu vou gravar um vídeo explicando aí alguma coisa com relação da economia e da política, né? Da relação dos brasileiros com os políticos, que envolve um pouco com o que eu falei aqui. E esse vídeo, por hoje, é esse. Sobre a tristeza, né, de ter perdido esse exemplo, né? Mohammed. Aí fala, ele era arrogante, mas vai ver a história do cara. Vai ver a história do cara, antes de ficar julgando a atitude. Então curtam, compartilhem, se inscrevam e nos ajudem aí a continuar mantendo esse papo sadio e o crescimento. Muito obrigado.